Você abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo número 12. Eu quero falar um pouco sobre o altar, do que era um altar, enfim, e depois nós entraremos nessa palavra aqui. Gênesis, capítulo número 12. Verso 1, é uma passagem muito conhecida. Ela diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Verso 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda a banda do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar. Aí, pode tomar assento, queridos? Aleluia. Os altares, quero falar um pouquinho, bem breve. Os altares, historicamente dizendo, eles não eram encontrados somente nos tempos bíblicos. Foi encontrado altares por todas as partes do mundo. Altares de tempos bíblicos, altares após os tempos de Cristo, altares muito inferiores ao tempo de Cristo, e em várias partes do mundo. Alguns que são muito conhecidos, por exemplo, muito distante de conhecer a um Cristo, muito distante de saber que havia um Deus de Abraão, um Deus de Jacó. Existia os altares de sacrifício, por exemplo, dos astecas no México. Esses altares, eles eram realmente feitos para sacrificar pessoas. Foram encontrados altares, vocês podem procurar isso na história e ver, altares em que realmente pessoas eram sacrificadas aos deuses astecas. Isso muito antes do tempo cristão. Ou seja, os altares eles eram lugares, e assim era em todo o mundo, encontrava, e principalmente na terra de Canaã, mesmo antes dos tempos bíblicos, já era encontrado altares de adoração a deuses, geralmente formados de pedra ou esculpidos em pedras. E muitos deles existiam como um canal, onde havia como uma bacia de pedra, aonde o sangue daquele que era sacrificado, ou do animal, ou do ser humano, ou do que fosse sacrificado, se escorreria para um lugar depositado. O que eu quero dizer é que os altares, eles realmente são lugares que ligam a Deus. Ou seja, como pode um índio asteca, muito longe de conhecer a tradição do Deus que nós servimos, também oferecia sacrifício, assim como nós conhecemos na palavra, que naquela época também sacrificavam. O fato é que
que todos nós, dentro de nós, existe um espírito que busca Deus. Você conhecendo ao cristianismo, ou você conhecendo o judaísmo, ou o islamismo, ou o espiritismo, há algo dentro de você que palpita por Deus. Você admita ou não, há algo dentro de você que clama a Deus. E os altares sempre eram colocados, numa grande maioria, nos momentos em que eram encontrados, em lugares altos, nas montanhas. Eram encontrados esses altares, ou seja, o altar era um lugar onde o homem se aproximaria a Deus, onde ele ofereceria algo para Deus. Aqui nessa história nós vemos que Abraão, quando ele sai, quando ele tem essa chamada de Deus, e ele chega à terra de Canaã, ele chega ali, e Deus fala com ele, então ele edifica um altar. Para que nós entendamos um pouco essas, e durante um bom tempo eu me perguntava, por que Deus chamou Abraão? Por que Deus mandou Abraão para Canaã? E confesso para vocês que durante essa semana em que eu estudava, eu entendi o porquê Abraão foi chamado. E eu quero que você preste bem atenção. Eu quero ser bastante objetivo com essa mensagem. Para nós entendermos isso, nós temos que voltar um pouquinho na história, alguns capítulos atrás. Na história de Noé. Noé, como vocês sabem, construiu a arca, e quando a arca para, quando a água desce, diz que Noé sai da sua arca. E quando ele sai da sua arca com a sua família, a primeira coisa que ele faz, vocês podem buscar na Bíblia para ler, Noé edifica ali um altar. Ele faz um altar de agradecimento a Deus. E Noé teve alguns filhos. Um dos filhos de Noé se chamava Cã. Cã tinha um filho, e o neto de Noé se chamava Canaã. E Noé planta uma vinha, diz a Bíblia. E da uva ele faz um vinho, e num dia ele toma uma baita de uma bebedeira. Nessa bebedeira, Noé deita nu. E a tradição daqueles povos dizia que os filhos não poderiam ver a nudez do seu pai. Então 2 dos filhos de Noé pegam uma toalha, uma capa e tampam de costas a Noé. Mas Cã olha a nudez do seu pai. No outro dia, quando Noé acorda e o porre passou, ele amaldiçoa a Cã. E ele diz: maldito será tu, Canaã, filho de Cã. Noé joga uma maldição sobre a vida de Canaã. E joga uma maldição sobre a terra de Canaã. Mais tarde, já no capítulo 11, nós encontramos a Terá, neto, descendente de Noé. E Terá tem um filho, que se chama Arã. E diz a Bíblia que Terá, ele sai da terra de Ur dos caldeus, com o destino à terra de Canaã, diz a Bíblia. Ou seja, Terá já tinha o seu filho Abraão, tinha um filho que se chamava Arã, e na metade desse caminho morre o seu filho Arã. Quando morre seu filho Arã, diz que Terá se estabelece naquele lugar, e ele dá o nome àquela terra de Arã. Eu creio que é muito similar para os que leem a Bíblia e conhecem esses nomes que eu estou dizendo. Então Terá para a viagem e o destino que ele tinha, porque morreu o seu filho. Ele desiste da viagem. E de repente chegamos ao capítulo 12. E no capítulo 12, Deus chama a Abraão. E diz: Abraão, saia da terra do teu pai, saia da tua parentela, para um destino que eu irei te mostrar. E o destino era a continuação da viagem do pai. O destino era a terra de Canaã, porque sempre houve uma promessa de Deus para o povo, para o seu povo em Canaã. Então ele diz: saia da terra do teu pai para uma terra que eu te mostrarei.
Eu quero já parar aqui essa história, porque aqui eu quero lhe dizer algo. A chamada de Deus na vida de Abraão, pastor Tiago, é porque ele tinha que continuar o destino de uma viagem que seu pai não tinha concluído. O seu pai tinha parado na metade do caminho. Eu estou todo arrepiado aqui em cima, irmãos, escute o que eu vou lhe dizer. Quem sabe os teus antepassados, quem sabe os teus pais, as coisas do teu passado, quem sabe o teu pai seja um homem que desistiu. Quem sabe o luto tenha feito parar na metade do caminho. Mas essa palavra me está dizendo que há uma chamada sobre os seus filhos, para quem tem um propósito de Deus, para continuar. Deus tinha dado um destino para Abraão, ou seja, a história do passado não poderá mudar o que Deus tem, o plano que Deus tem, o que Ele tem para nós, para chegar na terra de Canaã. O meu passado é meu passado. Meu pai pode ter sido um prostituto, meu pai pode ter sido um bêbado, mas o que Deus tem depois que Ele me chama é uma terra diferente. Meu pai pode ter desistido, mas eu continuarei a viagem. Meu pai pode ter parado no luto, mas eu continuarei o destino. Ou seja, eu entendo que o meu pai celestial, Ele não só me ama, pastor Tiago, Ele me dá um destino. Eu quero que você entenda isso, igreja. Você não tem somente uma chamada por Deus, você tem um destino traçado por Deus. E isso depende, vai independente de quem você é, de quem te gerou. O que Deus tem é uma nova história. Para quem lê, parece a história começa no capítulo 12. Não, ela foi interrompida no 11. Mas Deus continuou uma história diferente a partir do capítulo 12 de Gênesis. Deus tinha uma história para Terá, mas Terá desistiu. Terá desistiu porque um filho morreu. Eu quero que você pare um pouco e pense. Por que você parou? Por que tristezas abalaram o seu coração e fez você parar? Me diga. Por que você parou a história que Deus tinha para você? Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Por que você parou a tua jornada? Agora que porque você parou, você vai querer que teus filhos parem? Porque você parou, você não vai querer que a tua descendência continue? Deus está levantando Abraãos aqui, uma gestação de Abraão. Eu quero lançar essa palavra para você. Deus está chamando pessoas para dar uma continuidade a uma história fracassada do passado, a dar um destino, a uma vida nova, a um lugar novo. Abraão sai com uma nova história e coloca os pés em Canaã. Mas Canaã era um lugar amaldiçoado. Noé tinha amaldiçoado Canaã. E eu falava com Deus, Deus, às vezes o Senhor nos enche de esperança quando nós chegamos a Cristo. Às vezes nós chegamos a Cristo e as pessoas falam: a tua história vai mudar, a tua história vai ser diferente. A maldição que estava no teu pai, agora ela não terá. Aí você vem cheio de força, de vontade. Eu imagino Abraão pegando os seus filhos, a sua esposa. Não, ainda não tinha filhos, Abraão, desculpa. Mas todas essas pessoas, essas almas que estavam com ele, e dizendo: olha, Deus vai construir uma nova história. Mas de repente, ele chega em Canaã, e nós lemos no verso 10, escute, irmãos. E havia fome naquela terra.
Deus pega Abraão numa chamada dizendo que iria ele abençoar, que iria ele multiplicar, que todas as descendências seriam abençoadas por ele, e ele chega numa terra que tem fome, numa terra amaldiçoada. E eu falava com Deus ali no meu escritório. O Espírito Santo me dizia: essa é a história de vocês. Escute. O Espírito Santo me dizia: Cléo, essa é a tua história. Eu digo: como assim, Senhor? Sim, essa é a história dessa geração que eu irei levantar. Eu disse: como assim, Senhor? Eles serão levados a lugares amaldiçoados, em terras de fome, em terras de dor, para levantar altares. Para levantar altares. Ei, Deus te chamou. Esse lugar que você está não é um lugar amaldiçoado, não. Ele te colocou ali para você levantar altares ao Senhor. Porque quando nós começamos a levantar altares, nós começamos a mudar uma história do lugar amaldiçoado. Abraão chega naquela terra que havia fome. Mas naquela terra que havia fome, Deus falava com ele. Nós lemos aqui no capítulo verso 7. E apareceu o Senhor a Abraão. E meu irmão, a dificuldade que você está passando não quer dizer que Deus te esqueceu. Você consegue ouvir a Deus falar. Ele vai te aparecer mesmo numa terra amaldiçoada, porque Ele vai querer usar você para abençoar Canaã. Ele usará você para trazer bênção a Canaã. A terra amaldiçoada, você pode ter maldições na tua vida. Sabe quando teu pai, ou tua mãe, ou teu avô, ou alguém jogou maldição para a tua vida? Aquela coisa: você vai ser um bêbado igual ao teu pai, você vai ser uma prostituta igual a tua mãe. Existe isso. Pais que amaldiçoam filhos. Mas o Senhor me dizia: eu estou chamando uma geração para levantar altares em terras amaldiçoadas. E nessa terra Deus começa a falar com Abraão. E quando Deus começa a falar com Abraão, a primeira coisa que Ele faz é levantar um altar. E depois no verso 8, logo em seguida diz que Ele levantou outro altar. Um altar que invocava ao nome do Senhor. Queridos, o primeiro altar que eu quero que você conheça, e o primeiro altar que você tem que levantar numa terra amaldiçoada, é o altar do relacionamento com Ele. Aqui nós vemos algum relacionamento de intimidade. Deus falava e Abraão respondia. Havia um altar dedicado ao que Deus falava e um altar dedicado ao que Abraão invocava. Deus falava e eu imagino que Abraão lançava a palavra profética, invocando o nome do Senhor. Essa terra será uma bênção. A minha vida não é amaldiçoada. Meu pai desistiu, mas eu não vou desistir. Há uma promessa sobre a minha vida. Eu irei mudar essa história. O altar da intimidade. O primeiro altar que nós temos que entender que existiu foi o altar familiar. Esse altar não existia templo, não existia parede. Nós vamos conhecer depois esse altar e o que ele significa. Esse altar não. O primeiro altar era gerado na família. O primeiro altar era gerado aonde a pessoa vivia. Aonde Abraão se estabeleceu, ali ele colocou um altar. O primeiro altar não existia levitas. O primeiro altar não existia sacerdotes.
O primeiro altar não existia templo, mas existia um altar de intimidade e de relação entre o escolhido e aquele que escolheu. Havia um altar que ligava o coração de Deus ao coração de Abraão. Era o altar da intimidade. Irmãos, Deus tem falado muito comigo ultimamente. E quem está comigo aqui sabe que eu tenho falado muito sobre isso. Deus precisa restabelecer os altares de intimidade. Não tem como nós sermos uma igreja forte, uma igreja que conquiste, se nós não termos o amor dele dentro do nosso coração. E a intimidade, como eu disse para os pastores e para os jovens aqui, a intimidade não se encontra na igreja, não se encontra ao público. Quando eu tenho que ter intimidade, eu tenho que me recolher para uma habitação. Aqui a maioria é casado, ou você tem relação íntima com o teu cônjuge, as portas abertas. Não, você fecha. Você não quer nem que teu filho veja, pastor. Não pode. Intimidade ao público é pornografia. Não, Deus não quer pornografia. Deus quer toque. Ele quer que você toque Ele no íntimo. Ele quer te tocar. E isso só pode acontecer dentro de um quarto. Por isso que Jesus diz: entre no seu quarto e feche a sua porta. E como é que se gera uma intimidade? Quando falamos de a intimidade do casal, porque a Bíblia fala que ele é o noivo e nós somos a noiva. E eu dizia aqui, o que mais o noivo quer fazer quando ele vai casar? Vamos ser bem realista e direto aqui. Cara, o camarada tá doido, pastor. O camarada casa, ele não tá nem aí pra festa. Ele não quer saber da festa, ele quer saber do quarto. O noivo não quer saber da festa, ele quer saber da intimidade. Ele quer que você arranque a roupa para ele, porque ele quer te possuir. É uma linguagem direta para você entender. Eu dizia que hoje pela manhã a gente realmente vê quem nós somos quando nós arrancamos a nossa roupa na hora de tomar banho. Tem um espelho, né? Tem gente que até quebrou o espelho já do banheiro, se no banheiro, em algum lugar do quarto, não quer. Porque de roupinha todo mundo bonitinho, né? Mas você imagina quando tira a roupa, irmão? Misericórdia. Tem gente que aqui tá todo mundo bonitinho, aí você vai no espelho e começa a tirar uma. Aí começa a encolher barriga e aí puxa para cá e puxa para lá. Porque a intimidade começa a aparecer. A gente na verdade tem que arrancar a roupa para mostrar o íntimo para Ele. Jesus quer que nós arrancamos a nossa roupa para mostrar a intimidade que está aí dentro. Sabe qual é o altar que você tem que levantar? O altar da intimidade do teu coração. E começa a se abrir para Ele. Começa a arrancar essa tua roupa de bom moço. Começa a arrancar essa tua roupa de queridinho e mostra esse leão que está aí dentro. Sabe por quê? Porque ele quer te dominar. O nosso esposo é o esposo que domina a noiva, Cleon. Esse Jesus é o noivo que quer possuir a noiva. Ele não quer ficar de conversinha. É um Jesus que chama para intimidade, para soltar ali. Entra e fecha a porta. Começa a levantar altares dentro da sua casa. O primeiro altar foi levantado num ambiente familiar. Tem pessoas que só querem levantar altar fora.
levanta o altar primeiro dentro da tua casa. Ei, não seja como Terá, pai de Abraão, que desistiu. Não. Seja um pai que deixa a herança para os seus filhos. Ei, você sabia que para nossa família, não importa se você é famoso, você só tem que ser importante. Eu digo isso porque perdi meu pai há uma semana. E quando eu perdi ele, eu vi que ele era importante para mim. Uma pessoa importante quando ela faz falta. Mas as pessoas hoje são muito mais preocupadas em ser famosas do que serem importantes. Eu estava na casa do pastor Carlos, pastor Tiago, conversando. E o Senhor me fez lembrar daquela passagem de Moisés. Deus chega para Moisés. Quando a gente chora, embaça tudo vidro, tudo óculos, irmãos. É difícil, esse negócio não presta, não. E quando Deus chama a Moisés, tremenda chamada de Moisés, não é não? É tremendo. O fogo aparece para Moisés. E Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou te levantar, cara, você vai libertar aquele povo do Egito. Moisés sai relutando, mas vai. Depois você pega ele na tua Bíblia, em Êxodo. Chega na metade do caminho, Deus fala: vou matar Moisés. Está na Bíblia. Ué, um Deus que chama, quer matar? Chama num capítulo e quer matar no outro? Que Deus é esse? Não. Moisés tinha esquecido de algo muito importante. Ele já era casado e tinha filhos. Eles tinham uma tradição que eles tinham que cortar o prepúcio, eles tinham que circuncidar os filhos. E Moisés, ele não tinha ainda circuncidado ao seu filho, e por isso que Deus quis matar ele quando... Obrigado, Cris. E por isso que quando Deus fala para ele, ele teve que voltar e marcar o seu filho. E Deus falou muito forte comigo. Tem pessoas que querem ser chamadas por Deus para tocar em corações fora, sem antes ter marcado os corações dos seus filhos em casas. O primeiro altar está na casa. Ei, não saia fazer a obra, não saia querer tocar corações fora, sem antes você ter marcado o coração do teu filho. O primeiro altar está na casa. O primeiro altar está na família. O primeiro altar está em você ser um bom pai, um bom esposo. Não adianta você querer ser um sacerdote, ser antes você ser um pai e ser um esposo. O primeiro altar está na família. O primeiro altar está na intimidade do homem com Deus, dentro de casa. O que eu aprendo com essa passagem é que o primeiro altar se estabelece na intimidade familiar. Não existia templo, não existia culto, não existia doutrina, mas existia altar, pastor Tiago. O primeiro altar que eu e você nós temos que conhecer é um altar de novo destino familiar. Eu quero lançar essa palavra sobre essa igreja. Eu creio que nós seremos uma geração, uma igreja nova, um novo tempo, de uma igreja estabelecida num sacerdote familiar, num sacerdócio familiar, aonde há amor entre o marido e a mulher, aonde há amor entre pais e filhos, aonde há respeito, aonde há uma manifestação do pai sobre a vida do filho, e do filho sobre a vida do filho. E isso só pode se nós conseguimos estabelecer com a intimidade com Ele. Deus quer mudar o seu coração. Deus quer mudar a sua história.
E hoje pela manhã, quando eu estava pregando essa palavra, pastor Tiago, o Espírito Santo falou no meu coração. Eu até escrevi hoje isso. Eu não só Jesus. Eu sei que foi Jesus falando no meu ouvido, porque isso martela no meu consciente. Ele disse: eu não só te amo, Bruno, mas eu te dou o destino. As pessoas estão perdidas. O que é um destino? É o saber o lugar aonde quer chegar. Abraão saiu da terra, mas Deus sabia que ele tinha um destino. O destino era Canaã. E isso é tão forte que Deus prova a sua herança. Se você olha lá no capítulo 28, 29, por aí do mesmo Gênesis, você vê quando Deus chama a Jacó, que é filho de Isaac, neto de Abraão. Ele diz, pastor Antônio, para Jacó: Jacó, volta para Siquém. Nós vemos Siquém aqui, o carvalho de Siquém. Volta para Siquém, Jacó. Só que quando você voltar para Siquém, você elimina todas as adorações e os altares a deuses estranhos. Ele diz que Jacó volta para Siquém, o lugar aonde Abraão edificou o primeiro altar, um altar de agradecimento e de invocar o nome do Senhor. E disse: Jacó vem. Depois de 3 gerações, ele volta no mesmo lugar aonde Abraão tinha agradecido a Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Que durante a nossa vida nós teremos inúmeras situações que farão que, quem sabe, assim como o pastor Tiago, a gente se desvia no meio do caminho. E pior, irmãos, há tanta pessoa desviada dentro da igreja. Sabe por quê? Porque ela já não tem mais intimidade com Jesus. Ela só é um crente ambulante. Ela já não reflete um caminhar com Ele. E Jacó, ele começa a eliminar. No caminho de volta, ele começa a eliminar. Ele volta no mesmo lugar da casa do seu avô. E ali ele volta a edificar um altar. Sabe o que eu entendo com isso? Que a minha geração, ela será igual a mim. Eu quero determinar que meus filhos serão uma bênção. Eu quero determinar que os meus netos sejam uma bênção. Eu quero determinar que meus filhos sejam pessoas corretas. Eu quero determinar que os meus netos sejam pessoas corretas. E eu quero voltar no mesmo lugar como eu fiz quando eu fui enterrar o meu pai. Como Deus é interessante. O que eu falei de manhã é totalmente diferente. Estou falando hoje, é a mesma coisa, mas é bem diferente. Quando eu cheguei para enterrar o meu pai, no mesmo cemitério que está enterrado o meu avô, está enterrado o meu bisavô. E eu já disse para os meus filhos, para minha esposa: eu quero ser enterrado lá. E aí eu fui enterrei meu pai no sábado. E no domingo fui. Se despedir de morto não existe, né, irmãos? Mas isso é bobagem. Eu fui lá porque eu queria chorar um pouco a sós. E eu disse: pai, você está aí agora. Te trouxe na terra onde você sempre quis estar. Quantas vezes você me pediu para mim te trazer, mas já era muito difícil te trazer. Mas agora você está aí. Eu falei com os meus tios. Eu falei: vamos
construir aqui um jazido grande. E eu falei assim, vamos pegar o nosso tataravô que está lá. Porque é um cemitério numa região simples de colonos no Rio Grande do Sul. E está o meu tataravô. Não é nem bisavô, nem trisavô, é um tataravô. É da minha 5ª geração. Maurício Guilherme Hamheiser, não sei das quantas. Não consigo nem falar, só minha mãe fala. Morto em 1855. Eu falei, vamos colocar todos aqui. Vamos colocar do tataravô, do bisavô, da minha avó, da minha bisavó, vamos colocar tudo aqui. Vamos colocar meu pai, colocar minha mãe, depois eu. Eu falei assim, eu quero que meus filhos e meus netos, e quem sabe meus bisnetos, eles cheguem lá e tenham a honra de falar assim, meu pai tem uma história em um lugar. Meu pai é um homem honrado. O que eu quero dizer, irmãos, é que nosso Pai Celestial, Ele vai formar uma história de honra para você. Vai ser assim como fez com Abraão. Se nós começarmos a levantar os altares familiares, se nós começarmos a levantar os altares de honra, os altares em que realmente honra ao nome dEle, ou seja, eu agradeço a Deus porque Ele fala comigo e eu invoco o nome dEle santo e poderoso para transformar uma história a qual é amaldiçoada. Eu quero que você, a partir de hoje, construa uma nova história. Só que eu quero te dizer, construa altares no seu coração, renove as alianças, porque a história que Deus tem para você é uma história nova. Fica de pé porque eu tenho que encerrar. Vem aqui, pastor Tiago, nós vamos adorar o Senhor. Esse é o primeiro altar. Antes de você tocar coração de pessoas, toque ao coração de Deus e toque ao coração da tua casa. Porque quando nós tocamos nas pessoas em que nós amamos, nós tocamos ao coração de Deus. O que Jesus mais quer de você é que você toque o coração de pessoas. Toque o coração de Deus, que você tocará o coração de pessoas. Toque o coração de pessoas, que você tocará o coração de Deus. Porque Deus ama as pessoas, independente de quem seja, independente da maldição passada, Ele ama. Jorre amor, jorre o sangue de Cristo, que os mortos ressuscitarão. Eu creio que a tua vida de morte é passada. Há uma vida nova, há um destino novo para a sua vida. Há um novo destino que é traçado por Deus. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você reflita nessa palavra. É uma palavra para a nossa igreja. Nós seremos uma igreja que tocará o coração de Deus com altares familiares e individuais. Eu quero ser um altar. Eu quero levantar altares. Aonde eu pisar, eu quero levantar altares. Eu quero que você comece a fazer uma reflexão da sua vida, do teu passado. Eu quero que você entenda essa palavra, que a maldição de uma palavra passada, ela não entrará na sua geração. Hoje Deus quebra maldições hereditárias através dessa palavra aqui nesse lugar. O inimigo não terá autoridade. A palavra lançada sobre sua vida não terá autoridade, porque hoje ela é quebrada no mundo espiritual. Porque não há profecia maior do que a palavra de Deus. É uma palavra profética para você. O teu coração será um altar. O teu relacionamento familiar será um altar. O teu casamento será um altar. Os teus filhos serão um altar.
de agradecimento e de invocação ao nome do Senhor. Enquanto que o grupo de louvor adora essa canção, eu quero que você saiba que você está aqui nesse momento. Você não está dentro de uma igreja, você está debaixo das suas asas. É um altar de intimidade. É como se fosse no teu quarto. Eu quero que você feche seus olhos, que você esqueça que há alguém em frente, que há alguém atrás. Eu quero que você entenda, e você que me ouve pela rádio, você que me ouve pela internet, eu quero que você pare o que você está fazendo e comece agora a fazer uma retrospectiva, porque você está em Canaã. A terra pode ser amaldiçoada, mas você mudará essa história. Aleluia. Comece a falar com Ele. Comece a abrir o teu coração. Comece a mostrar a tua intimidade. Não tenha vergonha, não tenha medo. Você veio aqui para isso. Você só veio aqui para estar com Ele, mais nada. Isso. Se quiser dobrar o teu joelho, dobre. Se você quiser chorar, chore. Mas não perca a oportunidade que Ele está te dando. Com Cristo, agora eu vivo, não mais eu. Aleluia. Não vivo mais eu. Isso. Adora Ele. Já estou Adore. crucificado. Adore. O amor dele te inunda nessa noite. Agora eu vivo, não Isso, abre o teu coração. Coloque as maldições para eu já fora. estou crucificado. Com Cristo, agora eu vivo, não mais eu. Isso. Ah, Deus. Cristo vive em mim. Aleluia. Arababachau, Emenehas, Duribai, Duricou, Amanahas, Torebas, Tenai, Eco, Cristo Uribi, Amanas, To, Amanahesta, Caravasamanai. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor. Já estou crucificado. Com Cristo, agora eu vivo, não mais eu. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Eu já estou Quebre maldições, Senhor. Construa uma nova história. Entra agora no íntimo, Senhor, do coração. Não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Sim, Senhor. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Cristo está vivendo. Ele vive. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive. Ele vive em nós. Aleluia. Cristo vive em mim. Vive. Aleluia. Ele vive. Cristo vive. Ele vive. Aleluia. Isso, toca, Senhor. Toca os corações, Deus, toca. Comece a quebrar. Comece a quebrar a dureza do coração, Senhor. Comece a entrar no íntimo agora, Deus. Traga um renovo, Senhor. Traga um renovo para uma nova história. Crucificado com Cristo, agora eu vivo, não mais eu. Ele vive, Cristo vive em mim. Cristo vive. Eu quero orar por você. Coloque a sua mão no seu coração. Se você acreditou nessa palavra profética, sabe que tem vezes na nossa vida que nós não precisamos de oração, que nós não precisamos de um milagre.
Tem vezes que nós precisamos de uma palavra profética. Porque, olha o que o Espírito Santo está ministrando no meu coração aqui, pastor. A profecia gera destino. Tem pessoas que estão focadas no milagre. O Espírito Santo me diz aqui: não, você precisa de uma palavra profética. A palavra profética, ela gera destino. O Espírito Santo acaba de ministrar no meu coração. Ei, você que só pensa em milagre, ei, você precisa de profecia. Mas a profecia não é revelação, não. É uma palavra profética que te gera um destino. Havia uma palavra profética sobre a vida de Abraão que Deus disse. Ele disse: através de ti todas as gerações serão abençoadas. Todas. Deus já estava dizendo: olha, através de você, Abraão, verá Jesus Cristo Salvador. E todas as pessoas da terra serão abençoadas. Eu não quero milagre, eu quero destino. Eu não quero só milagre, eu quero a profecia sobre a minha vida. Meu Deus! Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Eu quero sobre a minha vida uma palavra profética de Deus que me leve a Canaã, uma terra que jorra leite e mel. Porque esse leite e esse mel, eles inundarão a vida dos meus filhos. Não será só para mim, será para as minhas gerações. Olha que tremendo isso, irmãos. Eu não sei se você consegue entender o que o Espírito Santo está ministrando em mim. Você não precisa de milagre, você precisa de uma profecia de Deus sobre a sua vida. A profecia te leva a destino. E eu entendo que isso é uma palavra profética para essa igreja. Isso é uma palavra profética. Nós poderemos estar hoje numa terra amaldiçoada, mas nós estamos começando a levantar altares com a nossa vida, que mudarão a história de Canaã. Hoje há fome, mas jorrará leite e mel através das gerações. Fala aos nossos corações. Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Que tremendo, Senhor, foi diferente da manhã. Te aconselho você ouvir de manhã. É muito forte, Senhor. É uma palavra de destino para nós. Eu sei que é um novo tempo, eu creio nisso. Eu creio que está atrás de mim foi algo profético. É um novo tempo para essa igreja. E eu já quero ser mais ousado. Eu quero profetizar que será um novo tempo para a cidade de Foz do Iguaçu. Eu quero profetizar que através daqui será levantado pessoas para mudar o destino de bairros, casas e dessa cidade. Eu profetizo. Eu profetizo essa chamada sobre pessoas aqui. Ei, há uma chamada sobre a sua vida, não seja covarde. Não seja como Terai, o Senhor está me mandando dizer, seja como Abraão, vaia em luta do teu destino. Leva contigo a tua família. Abraão levou a família, não vai sozinho. Meu Deus, que forte isso, meu Deus do céu. O Senhor está me dizendo, tem pessoas aqui que querem fazer a obra sozinho. Ei, leva a tua casa. Leva a tua casa. Abraão disse que levou toda a família dele, as almas que estavam com ele. Ei, a obra de Deus não se faz com egoísmo. A obra de Deus se faz com a unidade do corpo de Cristo. E o teu corpo é a tua casa, viu? O teu corpo não é a tua igreja. Não sei se alguém que me ouve pela internet, pela rádio, mas o Senhor manda dizer que o teu corpo não é a tua igreja. O teu corpo é a tua casa, é a tua esposa, viu? Meu Deus. Ei, você que está me ouvindo, quero te dizer algo, viu? Você é covarde. Você é homem de Deus só no altar.
Altar não, púlpito, porque isso não é altar. Covarde. Humilha a família, mas tem coragem de levantar num púlpito. Ei, a tua palavra é vazia como um sepulcro caiado. Que Jesus tenha misericórdia da tua alma. E que as suas ovelhas sejam libertas de você, porque você não é um pastor, você é um lobo. Meu Deus. Deus, no nome de Jesus, eu oro pela vida desse homem. Que a tua palavra verdadeira toque ao coração dele. Que ele deixe de ser um fariseu, que ele se torne um Jesus. Que não estava preocupado com o templo, que estava preocupado com a prostituta. Que não estava preocupado em se levantar na sinagoga para ler salmos, estava preocupado em ir atrás de leproso. Senhor, obrigado pela tua palavra, eu te agradeço. Nós recebemos isso como uma palavra profética, transformadora, regeneradora, traçadora de destino. No nome de Jesus, Deus te abençoe. No nome de Jesus. Vem neste lugar, e vem neste lugar, Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Enquanto o pastor pregava, eu lembrava de que eu rejeitava o meu sobrenome. Eu não gostava do meu sobrenome. E demorei muitos anos para aceitar o meu sobrenome. Depois de muito tempo de crente. E eu ouvia a mensagem e parece que passava um filme na minha cabeça. Eu chorava muito ali. E eu não conseguia aceitar meu sobrenome Zanelato. Porque eu e meus irmãos, a gente nunca se sentiu acolhido pelos parentes do meu pai, pelos irmãos. A gente nunca se sentiu acolhido. E eu sempre dizia assim: Deus, por que eu não posso usar o Lepinski, que é do meu avô, Oster, que é da minha avó? Quando eu ia assinar, eu assinava Daniele Z. Ponto. Eu abreviava. E depois de muito tempo, quando Deus começou a me levantar na obra do Senhor, o Senhor começou um processo de cura no meu coração. E quando eu comecei a viajar, pregando a palavra lá e cá, as pessoas anunciavam Daniele Zanelato, sem eu pedir. E muitas pessoas, quando eu conhecia que eu ia pregar nas igrejas, eles me chamavam de Zanelato. E eu me sentia incomodada com aquilo. E o Espírito Santo foi falando no meu coração: eu estou te curando. Eu estou sarando a sua alma. E eu estou sentindo de contar isso aqui porque Deus está falando com alguém. E eu fui e comecei a aceitar. E até que eu aceitei, me curei daquilo. E eu até gostei, passei a gostar do sobrenome. E passei a amar o sobrenome. Tanto que quando os meus filhos nasceram, lá no cartório, a mulher, quando foi fazer o registro, ela disse assim: quer que eu coloque só Vitor da Lagnol? Eu falei: não, coloca o Zanelato também. Daí ela disse: mas senhora, não. Eu falei: senhora, coloca o Zanelato. Mas é que na escola eu falei: coloca o Zanelato. Radassa, quando nasceu também, foi me perguntado também, eu falei: coloca o Zanelato. Eles vão ter o sobrenome, o meu sobrenome. E presta bem atenção. Em janeiro a Michele foi embora? Em janeiro? A minha irmã, quando foi embora para os Estados Unidos, em janeiro, ela foi através de uma tia minha que estava lá. E essa pessoa foi uma das pessoas que foi a causadora dessa ferida. E quando a minha irmã foi embora para lá, eu disse: Michele, não vá.
mudou. Eu falei, Michele, será? Eu falei, olha como eles viam a gente, porque eles tinham um pouquinho mais de condições, eles parece que viam a gente como, sabe? E a minha irmã foi, e ela se feriu profundamente lá, ao ponto de, eu acho que com uns 40 dias que ela estava lá, ela não tinha onde morar naquele país, sem conhecer ninguém. E uns primos da parte do meu pai que estava por lá também acolheu ela, e ela me ligava pedindo oração. E eu senti que aquela ferida quis abrir novamente. E quando eu senti que aquela ferida quis abrir novamente, eu quis rejeitar de novo aquele sobrenome. E um dia minha irmã me liga e diz assim, eu estou morando de favor aqui, imagina, com 2 filhos, o marido, renunciaram tudo aqui para ter uma vida boa lá. E ela me ligou e eu disse assim, vamos orar. Eu estava numa campanha no monte, à tarde, e eu falei, nós vamos orar e Deus vai te abençoar muito. Você foi aí debaixo de uma promessa. Você não foi só porque eles te convidaram para trabalhar aí. Você foi debaixo de uma promessa. Em pouco tempo que eles estavam lá, irmãos, eles estavam desempregados, não tinha nem onde morar. E esses primos da parte do meu pai, distante, sem conhecer minha irmã direito, acolheu eles. E graças a Deus, um casal de brasileiro lá, que era conhecido desses meus primos distantes, pegou minha irmã para trabalhar e gostou muito da minha irmã, porque ela é muito guerreira. Gostou muito dela trabalhando e as casas onde ela estava trabalhando, as pessoas deixavam gorjetas e diziam que ela era muito caprichosa, aquela coisa toda, e foi indo, e Deus foi abençoando. E lá do outro lado, essa família da parte do meu pai, fazendo coisas terríveis, e o meu coração foi se fechando. E um dia eu estava escovando os dentes, assim, olhando para o espelho, escovando o dente, e o Espírito Santo de Deus disse assim, não deixa as palavras descer no teu coração. Eu disse, então o Senhor vai ter que me ajudar, porque eu sinto que já desceu. E na primeira ministração de mulheres aqui, eu convido uma pessoa para vir aqui, e eu estava muito chateada com isso. E aquela mulher, ela pregou sobre o quê? Sobre o significado dos nomes. E quando essa mulher começou a falar aqui sobre o significado dos nomes, o que ela diz, Cris? Você lembra? Por que quando você assina, você abrevia o seu nome? E ela, de uma forma serena, presbítero Paulo, ela diz assim, por que é que você não gosta do teu sobrenome? E ela foi sendo usada por Deus, e aquela palavra foi como uma lâmina. E de repente ela traz uma palavra profética. Ela diz, sabe por que o diabo quer que você rejeite o seu sobrenome ou o seu nome? Porque através da sua vida Deus quer quebrar maldições que há sobre a sua geração. Naquele momento eu estava me segurando para não chorar, porque eu falei, meu Deus, a vontade que eu tinha era de gritar, meu irmão, porque um dia antes eu dizia, por que eu não me chamo, por que não é Lepinski, por que não é Oster, por que eu tenho que honrar esse sobrenome? Falando com Deus assim, mas não brava, porque eu não consegui nem falar bravo com Deus, que eu sei que não adianta falar bravo com Ele. Eu conversando com Deus, e de repente Deus toma a boca daquela mulher, e ela apontava o dedo assim, de repente o dedo dela aponta para mim, e ela disse assim, Deus vai usar você para quebrar maldições que há sobre a sua geração. Eu fui cheia do Espírito Santo naquele momento, eu senti como se aquilo quebrou, e aquele sentimento saiu. 2 dias depois, uma tia minha me manda uma mensagem não, um vídeo da minha irmã sorrindo lá, porque graças a Deus agora ela está muito bem, graças a Deus. Hoje mesmo ela mandou uma mensagem dizendo, meu Deus, os meus filhos estão podendo comprar coisas que eu jamais poderia dar para eles. E 2 dias depois que nós fomos ministrados aqui, ou alguns dias depois, uma tia minha me manda um vídeo da minha irmã sorrindo lá.
E quando ela manda aquele vídeo, disse assim: ó, Michele está feliz lá. Eu fui levado por impulso. Eu disse pensar que vocês tentaram apagar esse sorriso. Quando eu vi, já tinha mandado. Eu disse: e mais, tia? Eu disse para Deus, mandei uma mensagem para ela. Em mensagem eu disse para Deus: por que é que eu tinha que honrar esse sobrenome, sendo que nós nunca nos sentimos acolhidos por vocês? Só que o Senhor disse através de uma mulher na segunda-feira que Deus nos chamou para quebrar essa maldição, uma maldição que há na nossa geração. E eu quero ser esse instrumento. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Deus quer pegar você, quer sarar você, quer preparar você para quebrar toda maldição. Sabe por quê? Você não tem que ser como eles são. Você não tem que ser como eles foram com você. Você tem Jesus, você tem a presença de Deus, você vai ser diferente. Você precisa ser diferente. Deus vai usar você para trazer paz para a tua geração. Você acredita nisso? Você crê nisso? Deus vai trabalhar a suricalabaia. Sabe o que diziam para minha mãe? Dizia: suas filhas vão ser tudo prostituta, o seu filho vai ser um bêbado. Graças a Deus somos pastores de ovelha. O meu irmão, que eles diziam que ia ser um bêbado, é um pastor de ovelha. A minha irmã é uma missionária da casa do Senhor. Nós não somos aquilo que eles disseram, nós somos aquilo que Deus quis para nós. Remanto narasu me daracai, lerabasuri que me dará-se a calabácia. Você não será o que eles dizem. Você não será o que eles disseram, como o pastor já pregou aqui nessa noite. Você vai ser aquilo que Deus tem para a sua vida. E o projeto que Deus tem na sua vida é grande, você não tem noção. Você precisa entender o propósito que Deus tem na sua vida. Você precisa aceitar isso, receber e dizer: Deus, eu quero. Ei, será fácil? Jamais. Legião e legiões de demônios vão atormentar a sua vida. Não vão deixar você dormir direito. Vão falar para você se suicidar. Vão falar para você: para que você vai fazer lá naquela igreja? Ei, mas se você quiser mudar de vida, se você quiser que maldições sejam quebradas na sua vida e na tua geração, você vai ouvir a voz do diabo, mas não vai descer no teu coração. E quando o Senhor falar com você, aí sim a palavra vai descer. O Espírito de Deus me diz que tem uma pessoa aqui nessa noite que você precisa fazer um pacto com o Senhor. Você precisa fazer um pacto com Cristo. Você está afastado, ou quem sabe você nunca aceitou a Jesus, mas o Senhor tem algo com você aqui nessa noite. Deus quer selar a sua vida aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele está te chamando hoje para você construir um altar diferente na tua geração. Ei, as coisas vão acontecer a partir de você. E o Senhor te chama nessa noite. Vem fazer uma aliança com o Senhor. Vem fazer um pacto com Deus. Alabaxora calabaia. Arabácia. Mas pastora, a senhora já disse que vai ser difícil. A diferença lá no mundo é que ninguém vai querer te ajudar lá. Mas quando você faz um pacto com o Senhor, o primeiro a estender a mão para você é Cristo.
Ele sempre estará com você. Tem alguém nessa noite que quer fazer uma aliança com o Senhor? Quer fazer um pacto com o Senhor? Uma aliança de fogo. Porque nós sabemos muito bem que não tem para onde fugir. Se você está aqui, você não está aqui porque a moça que você gosta chamou você para vir aqui, não. Não. Estou interessada nela. Olha o que Deus está me dizendo. Eu vou ir nos cultos porque eu estou interessada nela. Não. Deus tem um plano com você. Deus tem um projeto na sua vida. Não sou muito firme, mas ela está me convidando para ir na igreja dela. Mas ela está me chamando para ir na igreja dela. Eu estou indo. Ei, você não entrou aqui dentro em vão, não. Aqui é um ambiente profético. Se você entrou aqui, porque Deus tem algo com você. Deus tem algo com você. Se tiver alguém hoje que quer decidir a sua vida, vem aqui na frente. Quer decidir? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Olha aí, ó. Aplauda mais forte porque ele merece. Ei! Eita glória! Glória a Deus. Cleo, abraça esse moço aqui. Abraça esse rapaz aí. Eita, presbítero Paulo, vem aqui também. Meu Deus. Abraça esse moço. Tem mais alguém nessa noite? Quer fazer uma aliança de fogo? Mas eu já errei tanto na minha vida, pastora. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Quer que Jesus disse à prostituta? Então vá e não peques mais. O negócio é a partir de hoje. Se você está decidido aí dentro do teu coração, vem, porque nós queremos orar por você. Alabai, Orrécia. Arabachore, Calabaracebidácia. Senão nós vamos orar por esse moço. Vocês podem estender as mãos para cá. Ora pela vida deles. Estenda as mãos para cá, olha pela vida dele. Deus, Ele é precioso, Senhor. Ele é precioso. Esse menino, ele sofre desde pequeno. Desde pequenininho, Pai. Abaraçore calabaia. Arabaçore calabácia. Arabai uhécia camandore calabaia. Alebácia. O Senhor me mostra ele gatinhando, Pai. Abaracebidácia. E desde quando Labaia Cebidácia ele gatinhava, ele sofria muito. Mas nessa noite, Pai, ele está decidindo. Deus é o teu Pai. Espírito de Deus, toma a vida desse moço. Toma o coração dele na tua presença, Jesus. Corpo, alma e espírito, Pai, blinda a vida desse moço, do alto da cabeça até a planta dos pés. Toma a mente dele, Pai, nas suas mãos. Abaraçore calabaia. Ai, abaracé. Espírito Santo, toma a mente dele. Abaia, raça. Aonde ele dorme, Senhor, coloca um anjo lá dentro do quarto dele. Ai, Pai, guarda a vida desse moço, porque a fúria do adversário é muito grande. Que os anjos do Senhor, em nome de Jesus, Pai, acampe em redor da casa desse moço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Aplaude e glorifica a Deus. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é lindo, maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Tu és lindo, Senhor.